Esse é o Projeto Break, um podcast sobre cultura, gastronomia e viagem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme Zawitz, estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nossa parceira incansável e cafeinadíssima Gisele Coutinho, a.k.a. Pura Cafeína. Ela é barista, dá cursos e vende cafés especiais. Mas o corre foi grande, né, Gi? Você se formou em jornalismo em Campinas, veio trabalhar em São Paulo, fez assessoria, trampou com a galera do rap e também comanda um podcast cheio de papo legal com artistas, músicos e produtores. Gi, bem-vinda, tudo bem? Obrigado pela presença. Oi, Gui, eu que agradeço, estou super feliz, já estou aqui com a minha xícara de café na mão, me sentindo pronta. Que delícia, o que você está tomando? Eu tô tomando um café do sul de Minas, de Cristina, um município muito pequenininho, numa micro-região ali muito específica do sul de Minas. Café bem frutadinho e extremamente doce. Preparei ele coado. Tô que aqui delícia! Com uma grande xícara de café. Como que chama o produtor? Ele se chama Pedro e foi torrado pelo Luiz, lá em Itajubá, Pereira Vilela, que é um dos meus fornecedores queridos. E eu tô viciada nesse café, ando tomando ele coado, expresso, gelado, porque tá bem calor, quente, igual agora. De tudo quanto é jeito. Você faz bastante métodos ou você tem um principal, assim, que te persegue? Eu faço vários métodos, mas eu não costumo variar durante o dia, né? Então tem dia que eu acordo e tomo muitos expressos, eu tenho uma máquina super automática, então é apertar o botão, né? Ver lá o tamanho do café que eu quero, é um balde, preparo muito coado, aí tem dia que eu encano, vou tomar café na prensa francesa, então meu dia é variando as receitas na prensa, mas eu tenho muitos métodos, né? Então cada coador é um método diferente, né? Às vezes é um coador de cerâmica, às vezes é um V60, às vezes é um Melita, e aí eu procuro variar para usar tudo, para fazer sentido, ter tanta coisa dentro do armário. Extrair detalhes de cada método, né? E é um jeito de estudar, né? Como eu dou aula sobre isso, eu preciso estudar, isso precisa estar no meu dia a dia, e pode ser um método, uma receita, mudou o café, muda tudo, tem que ajustar tudo de novo, estudar, quebrar a cabeça. Que legal, que interessante isso. Então, o método muda tudo. O meu método da pressa, da correria, é a moca. Puristas não gostam muito, mas para mim funciona porque é rápido. Extrai coisas interessantes. Sim, com certeza. Eu tenho o maior carinho, assim, pela moca. Eu acho que é um método prático, porque não precisa de filtro, né? Só precisa do fogão, né? É. E hoje em dia tem até gente que tem o fogão por indução e já tem, né, a Bialetti, que é a marca mais conhecida, claro, né, de cafeteira italiana, já tem uma que é para fogão de indução. Então ela é diferente, testei ela há pouco tempo. Eu tenho o maior carinho, eu acho incrível. Para quem não quer um café tão concentrado, né? Porque ela te dá algo mais parecido com o expresso, né? A moca. Sim. Então, para quem não quer um café tão concentrado, é só adicionar água depois na xícara, que aí diluir, fica suave, né? Fica igual um coado. Diluir. Eu gosto, acho ela bem legal. Não, eu adoro, assim, é o meu método, tipo, do preciso acordar e ir embora, assim. E também rola um monte de memória afetiva. Eu tenho moca da minha avó, uma moquinha de uma dose só, assim, mini. Minha mãe também usa muita moca e em casa nós temos a mocona família. Sim, eu tenho uma grande. Eu sou pura cafeína, né, Gui? Então a minha tem que ser grande. Pura cafeína. A pequenininha aqui ficou de enfeite. Mas sabe o que, falando em método, que eu ando muito na correria? Você falou que a moca é seu método da correria, né? Cafeteira elétrica. Então, eu tô testando uma aqui, que eu ainda não posso falar, mas que tem um moedor já, né, junto com o utensílio. Então, eu costumo deixar ela programada. Então, antes dessa entrevista, por exemplo, eu tava ali, né, correria, lava-louça, e já deixei ela programada para quando faltasse 10 minutos para nossa entrevista, ela começasse a preparar um café. Então, ela tem essa programação, ela moe, eu escolho a quantidade que eu quero, tudo. Ela tem um timer, cara, é incrível. Então, é só pôr água e deixar programada. Ela moe na hora e prepara o café sozinha.
Então, tô adorando e vicia, né? Porque você fala, eu vou deixar ali programadinha. E é bem legal. E você pode escolher também a concentração, se é mais forte, mais fraco? Sim, moagem, concentração, quantidade de café. E ela tem... Não posso ficar falando. Não vou falar a marca, então mas tudo bem. Eu queria saber a marca para ter do lado da minha cama, só esticar o braço. Não, e aí ela tem um moedor com 2 compartimentos. Então você pode fazer um blend de 2 cafés, ou você pode escolher um ou escolher o outro. Então você deixa lá programada. Na verdade, nem do lado, eu não queria nem para esticar o braço, eu queria como despertador, assim, tipo, acordar com barulhinho. Com o cheiro do café e o barulho do café moendo, é muito legal. Programar o horário que eu acordo. É muito legal. Não, e a gente acaba ganhando tempo, né? Eu tinha essa entrevista, então já tinha feito várias coisas, despachado café, o motoboy tá na rua agora entregando café. Sim. E aí eu falei, vou deixar programado, porque na hora do papo com o Gui, eu preciso estar tomando um cafezinho gostoso, né? E aí deixei lá programada, uma beleza, menino. Legal, você comentou de motoboy e falou do seu codinome, Pura Cafeína. A.K.A. Pura Cafeína. Você tem muita história para contar, você tem uma história de vida assim incrível. Você se formou em jornalismo em Campinas, né? Veio para São Paulo, trabalhou com assessoria de imprensa, fez um monte de coisa, levava café moído, escondido na mochila, nas suas reportagens para sempre ter o seu cafezinho de preferência. Conta essa história pra gente. É muita coisa, né? Minha história, a vida profissional bem misturada com a vida pessoal, né? Eu vim para São Paulo, a música me trouxe muito assim para São Paulo, porque eu trabalhava num jornal em Campinas, né? Eu me formei lá em jornalismo, me especializei em jornalismo científico, que é o que eu uso muito hoje no café, para traduzir de um jeito simples a bolha, esse universo mais técnico do café, para qualquer pessoa entender. E aí eu comecei a colaborar para um site. Na verdade, eu participei de uma promoção de um site sobre música chamado Na Orelha. Ele nem existe mais, tem um carinho assim, afetivo com esse site. E aí eu participei dessa promoção desse site Na Orelha. E aí eu ganhei, só que nunca chegava para mim o disco. E aí o cara que pilotava sozinho o site, o Demétrio, meu amigo, hoje ele é meu vizinho, olha só, eu morava em Campinas, hein? E agora em São Paulo ele é meu vizinho. E ele me falou, cara, desculpa, eu não te mandei ainda. Aí eu falei, por quê? Você tá precisando de ajuda com o site? Tá corrido? Ele, eu preciso de ajuda. Quer fazer a agenda do site? E aí eu comecei a colaborar, fazendo a agenda do site. Eu trabalhava num jornal em Campinas, e aí pela internet, pelo Orkut, naquela época eu pegava programação de casas de show e tal, e fazia. E aí comecei a vir para São Paulo, porque eu conheci ele, e a gente ficou muito amigo, e comecei a fazer umas entrevistas com a galera de música, e eu sempre curti muito rap. Então eu pegava o ônibus, né, o Cometa, saía de Campinas e vinha para as festas. Você vinha fazer em São Paulo. Entrevistas presenciais, então? Nada, eu fazia agendinha lá, uma entrevista ou outra eu conseguia fazer, mas era mais assim, tô fazendo agenda, então vamos ver se eu descolo uma entrada para essa festinha, para esse show. E aí vinha para São Paulo para curtir as festas. E aí comecei a conhecer muita gente do rap, até que eu consegui um trabalho remunerado em São Paulo, né, na área de jornalismo sindical, numa redação, escrevia como repórter para a categoria bancária, e fiquei lá muito tempo, e paralelo a isso, eu comecei a encontrar galera do rap que eu gostava, que eu já conhecia, ou que eu não conhecia ainda, e o pessoal chegava e falava, você é aquela mina de Campinas, né, que faz assessoria de imprensa, eu vi que você fez um release pro Slim Rimografia, eu fiz, o Emicida me abordou assim numa festa, falou, Gisele Coutinho, né, aquela jornalista lá de Campinas, então, vou precisar de uma assessora de imprensa porque eu vou fazer um trampo foda, vou vender no ônibus esse trabalho, vai ter muita música na minha mixtape e preciso de uma assessoria. Visionário pra caramba, assim, uma autoconfiança. Nossa. E aí eu falei, como assim, né? Eu que preciso ouvir primeiro, me mostra o disco.
E aí ele foi em casa. Na época eu morava, eu dividia apartamento com a Flora Matos, né? Que é rapper também, artista, Nath MC. A gente morava em cima do Teatro Brigadeiro, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Sim. E aí ele colou lá, levou as bases, colocou o CD e começou a rimar em cima. Eu falei, cara, é muito bom isso. Essa história. É muito bom. E aí a gente, ficamos amigos, né? E fiz a assessoria dele de imprensa. Começou como um trabalho voluntário, né? Ele, ninguém conhecia. E isso paralelo ao meu trabalho como repórter, que não tinha nada a ver, então não tinha problema, né? As músicas do Kamal, por exemplo, é muito sobre minha vinda para São Paulo e começar a viver aqui. Eu tenho tatuado no meu braço Poesia de Concreto, que é uma música incrível dele com o Instituto. Então, o rap encontra muito, assim, na minha vida. E depois o café, né? Já posso falar disso? Então, eu sempre tomei café, mas eu não sabia que existia um café tão gostoso quanto o que eu comecei a me especializar, né? O café que a gente chama de especial, né? Então, no Brasil, especial não é porque é um café para pessoas especiais, não tem nada a ver, né? É um café para todo mundo, mas ele é mais caro porque o custo dele para fazer esse café é maior, os cuidados são maiores e ele é cotado a preços mais valorizados na Bolsa de Mercados Futuros, né? Então, é o que a gente chama, ele é universal, né? O que a gente chama de specialty coffee, ou café de especialidade, ou café especial. Então, o que é café especial no Brasil é café especial na China, na Indonésia, no Vietnã, Panamá, na Colômbia, em qualquer lugar. Legal. Mas no Brasil, no supermercado, a gente também tem o extra forte, o tradicional, o superior e o gourmet. Então, o especial não é isso, né? Especial é café especial no mundo todo. Ele é avaliado do mesmo jeito no mundo todo. E eu dividi apartamento com um cara, com um amigão, e a namorada dele trabalhava, ela era designer numa revista especializada em café, que chama Expresso, né? É uma das poucas publicações que tem na América Latina. A Mari já passou por aqui. Café. E eu fui fazer um freela, essa amiga falou, tem uma revista, eu trabalho lá como designer e tal, vou trazer para você ver. Aí eu vi a revista amarradona. Aí eu falei, caraca, descola um freela pra mim, né? Eu quero escrever pra essa revista. Ela, tá aqui o e-mail da Mariana, manda um e-mail isso pra que ela, ano que foi, né? mais ou menos? No fim de 2010. E aí ela falou e eu mandei o e-mail na hora. A Mariana falou, tem uma matéria sobre o TNT, que é aquela competição de derramar leite em cima do café para fazer desenhos. E é uma competição super descontraída, assim. Que rola no mundo todo, de latte art. E aí eu fui fazer, e assim, eu cheguei, era numa cafeteria do Suplicy Cafés Especiais, era uma cafeteria que não existe mais, né, no Itaim. Aí eu cheguei, do nada, aquela portinha, a hora que eu entrei, a galera tomando cappuccino, tomando cerveja, música alta. Falei, cara, que rolê é esse? É uma balada do café, né? E aí foi muito legal. Me chamaram para ser juiz ali no meio, porque qualquer pessoa do público é escolhida, é uma coisa super informal, TNT. E aí eu me apaixonei ali, né? Aí fiz a matéria e depois ela me chamou para ser editora assistente dela. Então eu fiquei lá um ano. Nossa, que legal. Fiz todas as capas em um ano, aí fui conhecer fazenda. E aí eu vi que a minha especialização tinha muito a ver com isso, né? Em pegar uma coisa que parece corriqueira, porque a gente tem em abundância, né, café, a gente tem essa oferta como maior produtor de café do mundo, então o café está na maioria dos lares brasileiros, né? Sim. Então ninguém para muito para pensar que café que é esse, o que tem por trás disso, que história que tem aqui. Né? E aí eu acompanhei muito isso, assim, né? O início desse movimento, o início não, né? Mas assim, peguei esse movimento bem mais tímido do que ele é hoje no Brasil. Desse café com história, com quem que vende, quem que produziu, quem que torrou, que diversidade que a gente tem de aromas, de sabores. E fiquei lá um ano. E depois criei um perfil, enquanto eu tava lá ainda, eu criei um perfil chamado Pura Cafeína, com 2 Fs no Instagram. Então já vem dessa época o Pura Cafeína. Já vem dessa época, e era só para indicar pra galera os cafés que eu tava tomando, eu queria compartilhar aquilo com as pessoas, né?
E aí eu saí da revista, voltei para o Sindicato dos Bancários, para a redação. Depois fui fazer campanha presidencial e era isso. Levava o cafezinho ali na mochila para preparar meu café super gostoso onde eu fosse. Você sabe que tem uma menina que trabalhou comigo nessa campanha presidencial, que ela fez curso de barista, curso de torra depois, sabe? Ela é ela é de Brasília, a Vanessa, maravilhosa, Vanessa Montenegro, e ela foi estudar café depois, assim, meio que por hobby, eu acho, mas porque ela se apaixonou, e eu que dei ali o café especial para ela pela primeira vez, para ela provar, eu acho. Que legal. É muito legal, porque, queira ou não, tudo isso está ligado com a minha história de jornalismo, que é de contar histórias, né? Totalmente. Então, ver essas histórias acontecendo e provocar isso com o consumo de algo que a gente consome todo dia é muito legal. E você já tomava café em casa? Como que era a cultura no dia a dia com a sua família? Tomava. Café, para minha família, sempre foi um alimento, né? Uma família de... nasci na periferia de Campinas, interior. Meus pais trabalharam em roça de café, colhendo café. Eu não era nenhum projeto ainda, né? Nem meu irmão, que é mais velho que eu. Mas eu lembro de tomar café com leite e açúcar na mamadeira. Isso eu lembro, assim. Eu já era grandinha, devia ter aí uns 5 anos. E com a mamadeira de leite com café na mão ali. Então, hoje eu ouço até muita gente falar, né? Ai, criança não pode tomar café. Não vou debater com as mães, não sou mãe, mas depende do café, né, também, e café é um alimento, se você vai para as periferias, leite com café, e café às vezes da pior qualidade do mercado, é o alimento, o único alimento, muitas vezes antes do almoço, de muita gente, sabe? Então... não é só o café, é o conjunto das coisas que essa criança toma e come, né? Sim, então, totalmente. Doce também dá muita energia, né? Então, às vezes, um café com leite não vai dar problema, não vai dar ruim. Então, eu sempre tomei café. Agora, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, né? 12 para 13 anos, e aí eu comecei a tomar mais café no trabalho. Eu lembro que tinha aquelas máquinas, então misturava leitinho, chocolate, café, fazia ali um cappuccino. Você já ia criando seu... Quase um baby cappuccino. E aí, quando eu me formei na faculdade de jornalismo, aí era muito café, né? Era muito café, tomava muito café. Mesmo no trabalho, eu gostava de preparar café junto com a galera, e redação sempre tem uma cafeteira elétrica torrando aquele café horrível. Então, sempre tomei, sempre gostei, tanto do ritual quanto do sabor mesmo do café. Você sabe que a primeira vez que eu tomei um café especial, quando essa minha amiga designer da Expresso me falou da revista, eu vi, ela me deu uma edição da revista, aí eu nunca tinha tomado café especial na minha vida. E aí eu vi lá o Coffee Lab. Coffee Lab na época era na Cônego Eugênio Leite, né? Ali em Pinheiros, era uma portinha bem pequenininha, e já era torrefação com cafeteria lá, Isabela Raposeiras e a Regina Machado tocava ali. A Regina era funcionária, muito braço direito da Isabela. A Regina é incrível, foi minha professora depois dos cursos de barista que eu fui fazer. E eu fui com meu namorado lá, né, meu companheiro, hoje meu marido, o Pablo, e a gente pediu uma Aeropress. Aí eu, nossa, Aeropress, o que será que é isso? A barista foi na mesa e tal, e preparou, a Regina, né, preparou. Aí aquele café clarinho, né, meio avermelhado, meio laranjado. Chafé isso daqui? O que será que é? Aí a gente tomou, a gente achou muito legal o jeito que ele era extraído, a coisa para quem não sabe, né, a Aeropress foi inventada por um inventor de brinquedos na Califórnia, o cara que inventou aquele frisbee que você joga pro cachorro. Sim. É a mesma empresa, né, que a Aerobi, que inventou aquilo, inventou a Aeropress. E aí é um método que parece uma seringa, então tem uma pressão. Quando você faz a extração do café, você pode usar muitas moagens diferentes, a que você quiser, para conseguir a receita que você quer. Aí eu tomei aquele café, eu achei muito engraçado, sabe? Porque eu falei, nossa, mas não é amargo, é diferente, tem uns sabores, parece
frutas, sei lá, eu lembro que era um café mais frutado, Sim. Era ácido, eu adoro acidez, adorei aquele azedinho, minha boca salivando, eu, que legal, aí tomamos um expresso também, e aí entrei naquela onda, eu achei muito... causou um estranhamento, mas eu gostei, eu gosto, né, de ser provocada, de provar coisas novas, a gente adorou, mas assim como muita gente, a gente não passou de cara a comprar café especial para casa, porque custa mais, né, é um outro preço e tudo mais, a gente tomava muito café, mas a gente começou a prestar atenção na variedade que tinha no supermercado, então a gente começou a mudar, porque a maioria dos brasileiros tomam a mesma marca, o mesmo café, Sim. sempre igual. E cada marca pode ter cafés diferentes, né? Então você pega uma marca que tem o extra forte, tem o tradicional que é um pouquinho melhor, tem o superior que já é bem melhor do que o extra forte, o tradicional, Sim. tem um gourmet, tem marca que tem até o especial também. Sim. Então, a gente começou a variar nesses cafés que a gente comprava em casa. E a gente, para quem acha, nossa, pura cafeína, a menina deve ser mó hipster, não sei o que. Gente, todo mundo tem uma história, né? Sem julgamento, pelo amor de Deus. E aí a gente comprava aqueles cafés aromatizados artificialmente no supermercado e comprava café superior. E aí colocava um pouquinho do aromatizado na cafeteira elétrica, assim, junto. E aí ficava aquele cheiro de amêndoa, cheiro de não sei o que, bem artificial. A gente achava o máximo. Que legal. Porque era uma nova possibilidade de tomar café. Sim, e muita gente passa por isso. E eu acho muito legal. Tem que provar, experimentar e achar o que você gosta, né? E aí foi isso. E aí comecei a provar cada vez mais. E aí quando eu fui para Expresso, aí boom, né? A cabeça abriu e fui estudar mesmo e ver que os sabores desse café podiam ser naturais, assim, poderiam ser naturais, não precisava ser artificial, de acordo com o solo, com o clima da região que ele é produzido, ele vai lembrar chocolate, ele vai lembrar uma fruta vermelha, ele pode lembrar uma fruta amarela, uma castanha, mas por conta do terroir, das condições que ele é beneficiado depois da colheita, da torra e do preparo. Porque se o preparo não for legal, você pode perder todas essas notas também na xícara, né? Aí eu nunca mais parei de estudar, né? Tô sempre aí, o café me desafia todos os dias. Assim. Que sensacional. Interessante isso, né? Porque realmente cada região do Brasil produz um tipo de café e tem o café mais amendoado, mais frutado, mais ácido, mais doce. E as possibilidades são enormes, assim como os métodos, né? E muita gente acha que o café extra forte ou o café especial do supermercado é o melhor café. E não. O melhor café, tem gente que fala, o melhor café é o que você gosta. Tem duas coisas, né? A parte hedônica e a parte técnica. Uhum. A parte hedônica é o quanto você gosta daquilo, né? De acordo com as suas experiências, com o seu gosto, né, pessoal, se você gosta de amargor, se você não gosta, se você gosta de um café com mais doçura ou mais acidez. Outra coisa é a parte técnica. Se aquele café é bom ou não é bom, isso é uma decisão profissional e técnica, por isso que tem essas categorias de qualidade, né? Isso não é um provador prova e falar, esse eu não gostei, então ele é o extra forte. Não é isso, né? É uma quantidade de defeitos que a gente aprende, né? Provando café, como provadora e degustadora, como provadora e classificadora de café e vendedora de café, eu não posso vender só o que eu gosto. Eu tenho que entender a parte hedônica dos meus clientes. Uhum. O quanto ele gosta de um café mais frutado ou menos frutado, né? Então, a maioria dos meus clientes gostam mais de um café chocolate, caramelo, é o que mais vende. Eu gosto mais do café frutado e bem doce, né? Com uma acidez ali que dá aquele brilho mais redondo. Então, a gente tem que sair dessa bolha, né? A gente não pode ser radical. E o melhor café, tecnicamente, depende muito o ano, a safra. Então, naquele ano, tem um café X que participou de um concurso tal e ele vai se destacar por aquilo. E também ele vai se destacar, eu gosto de fazer um paralelo com a música, né? Já que este podcast é tão ligado à música também. Claro. Porque
você fala, fulano é o artista do ano. Talvez uma outra pessoa poderia ser se tivesse a oportunidade que aquele cara teve, se tivesse o alcance que ele teve. Deve ter outros artistas muito bons. Café é a mesma coisa, aquele café foi o café que ganhou o prêmio tal, porque aquele produtor inscreveu o café dele naquela safra no ano tal. Então eu vejo também muitos produtores se aproveitando desses títulos para vender o café. Ele ganha um prêmio nessa safra. O café dele foi um espetáculo. Ano que vem a natureza não vai ser tão boa com ele naquela região e o café dele não ficou nem perto daquilo. E ele coloca lá na embalagem, vencedor do prêmio tal no ano tal. Eu ia falar isso, tem então, café assim, no supermercado que tá lá com o selo da medalha de ouro ou prata de 5 anos atrás. Sim, e não é só no supermercado, tem cafeterias especializadas, café especial, que também costumam fazer isso. Então, assim, tá errado, né? Você induz o consumidor a comprar algo que não é aquele café que é premiado. Então, isso do melhor café do mundo, melhor, como jornalista, eu posso dizer, é um sensacionalismo daqueles, né? Total. Porque a gente tem que se prender mais na variedade de cafés incríveis que a gente tem. A gente não deixa a desejar em qualidade para nenhum país hoje em dia. Eu ia te perguntar isso, como que é a nossa variedade e qualidade aqui no Brasil? Sim, é muito boa, né? A gente tem... É que é assim também, né? Também eu tenho muito cuidado com essas comparações, Gui, porque não dá para você comparar um sensorial de um café do Brasil com um café da Colômbia, porque o clima e o terroir é outro. Então, um não vai chegar perto do outro, né? Claro que tem muita tecnologia hoje no campo, né? Então, os produtores cada vez mais... eles têm instrumentos para medir ali a umidade, para fazer uma fermentação induzida, fazer muitas coisas que vão afetar no sensorial, no sabor, no cheiro daquele café, né? Isso é muito legal, mas a natureza é outra. Então não dá para eu comparar um café produzido aqui com um café produzido, sei lá, a China está produzindo café. Um café em um clima que não tem nada a ver com o nosso, né? Então, o que eu posso dizer é que o Brasil é como se fosse, assim, o sensorial de vários países. Porque um café produzido na Bahia, em Piatã, na Chapada Diamantina, não vai ter o mesmo sensorial de um café produzido na Mogiana de São Paulo, na Mogiana Paulista. Então, você tem uma região muito montanhosa, muito mais úmida ou menos úmida, com uma região mais baixa, com uma altitude menor, com um clima diferente. Então, é incrível isso, porque você pode ter cafés muito diferentes. Imagina, você acorda e fala, hoje eu vou tomar meu café especial da Bahia ou da Mogiana Paulista. A gente tem essa variedade, então a gente tem café de Rondônia, da região amazônica, de Goiás, você tem café em São Paulo. Minas Gerais é um país. Né? Porque o café do Cerrado, aí tem café das Matas de Minas, Campo das Vertentes, Sul de Minas. Sul de Minas, aí você tem uma região de solo vulcânico, você tem uma região muito mais montanhosa e de vales ali. Então, tudo isso, o clima de cada lugar desse, vai dar características muito específicas para o seu café. Né? Espírito Santo, você tem uma variedade enorme de sensorial de café, porque você tem regiões muito altas, a região do Caparaó, por exemplo, e você tem regiões muito baixas que produz mais conilon e canéfora. Então, olha só, no mesmo estado, né? Então, o que a gente tem que explorar mais não é a marca diferente, não é a cafeteria diferente, é a região. Então, de repente, uma cafeteria tem um café de uma região, a outra tem da outra região, compra os dois, das duas cafeterias, porque aí você vai provar cafés diferentes e vai começar a perceber isso, porque de repente você fala, eu tenho um jantar num dia quente e eu quero terminar com um café mais refrescante. Que lugar que tem um café mais ácido, mais frutado? Região do Caparaó, os cafés são super frutados. Legal. Normalmente. Né? Normalmente. Então, você falar que era um café do Espírito Santo da região do Caparaó, né? Eu quero terminar minha refeição com um expresso. Então, eu quero um café bem doce, bem equilibrado. Eu vou lá para o sul de Minas, então. Vou achar um café...
valorizar mais as regiões. O consumidor não leva muito isso em consideração, e eu acho que muito por falta de informação sobre isso dos próprios profissionais, né? Então eu procuro falar um pouco de região para a gente definir o que a gente quer tomar, que a gente deseja tomar. E dentro dessas regiões, os produtores, como que poderíamos definir esses produtores? Eles são pequenos produtores, fazendas grandes, pequenas, porque também tem muito detalhe aí, né? Tem, e é muito legal você falar sobre isso, né? Porque a gente estava falando da história de colocar prêmios antigos na embalagem do café. E eu vejo que muita gente na área de marketing se apoia nessas coisas e não tem muito fundamento, sabe, Gui? Por exemplo, esse café é produzido por mulheres. Esse café é produzido por pequenos produtores. Esse café é produzido por pessoas negras. Sim. Então, assim, as coisas precisam ter um fundamento, né? Esse café é produzido por pessoas negras que normalmente não são donos das suas terras, né? Num país que passou e passa ainda, né? Por um período de... Claro que a gente não passa por um período de escravização das pessoas como antes, mas a gente vive uma escravização moderna. Preconceito, né? gigantesco. Exatamente. Então, muita gente não vê, por exemplo, como que esse rolê de café especial é branco pra caramba, né? Eu, como uma mulher negra, é muito complicado isso. Você entra nas cafeterias de café especial e você não se vê ali muitas vezes. Então, quais produtores são donos das suas terras e produzem café? Então, eu já fiz isso, já vendi café, é um café que eu dei o nome de chocolate, e nas notas sensoriais estava escrito, né? Notas sensoriais antirracistas, tal. Então, é um jeito de chamar a atenção para aquela questão. Outra coisa é, café produzido por pessoas negras, e ponto. As notas sensoriais dele lembrava chocolate, você sabia de onde vinha, tinha lá o perfil da família Peixoto, que era a família que produziu esse café para as pessoas conhecerem o perfil, então tinha todo um porquê. Agora, quando você tem uma empresa que só tem homens, de um cara branco, hétero, só tem funcionário branco torrando café, só homem, você é machista pra caramba e você faz seu café, compra de uma produtora mulher e escreve lá. A gente tem café produzido por mulheres. Quer dizer, não faz o mínimo sentido. A história do pequeno produtor também. Porque, por exemplo, um produtor considerado pequeno em Minas Gerais, que é o estado que mais produz café no mundo, não vai ser um pequeno produtor de Goiás, do Paraná, por exemplo, né? O Paraná hoje. Então, o pequeno em Minas é grande perto do médio de outros lugares. Então, quem que define o tamanho do produtor? As pessoas, elas veem pequeno produtor de Minas como se fosse o cara que tivesse um sítiozinho no fundo do quintal ali, sabe? Não é verdade, é um romantismo isso. Isso não é verdade. Isso é o mesmo de você olhar e falar, pô, o cara é barista, meu. Olha que hipster. Meu, o piso salarial de um barista é de R$1.000 e poucos, R$1.400 por mês. Não existe glamour nisso, e você tem que estudar tanto o que tem por trás da xícara, né? Estudar café complexo. E ganhar isso. Então, assim, tem umas coisas no Brasil... sobre essa romantização por trás da cerveja, por trás do vinho, por trás do café, por trás do chocolate. Tudo hoje é gourmet e, na verdade, é historinha. Entendeu? A gente quer uma vida do trabalhador mais gourmet, né? Então, essa história do pequeno produtor também tem que tomar cuidado com isso. Eu vendo café de pequeno produtor, vendo café de médio produtor, já tive café de grande produtor. Se a gente pegar uma marca grande, sei lá, posso falar o nome de uma marca, assim, de café, para dar exemplo? Claro. A Melita. A Melita, você entra no site deles hoje, eles têm café especial no site. Só no site, porque é em grão, e aí você escolhe se quer moído ou não, né? Então, dá para ver que eles estão testando esse mercado. E se você entra lá, tem o nome do produtor daquele café, né?
Então, eu já vendi café comprado pela Tocaia, torradora de café, que é da Juliana Ganan, que é uma torrefação. Aliás, Jugana, eu quero você aqui um dia, já tentamos com conflitos de agenda. Tá convocada. Eu vou divulgar muito o dia que ela foi entrevistada aqui, que eu sou fã e amiga pessoal. Ah, que legal. E já comprei café torrado pela Tocaia, da Juganã, que também é café de produtor que a Melita compra mesmo. Tipo, não é o mesmo lote, mas é café especial do mesmo produtor. Sim. E aí a pessoa, tô aqui com o meu pequeno produtor, vai se ferrar, Melita? Peraí, a Melita lá no site também tem café desse produtor. Sim. Então, o consumidor de café precisa ter esse tipo de informação que a gente está falando aqui, para ele saber melhor do que ele está falando, sabe? E não ficar nessa... E eu vejo muita gente do meio do café com esse preconceito contra marcas, sem saber o que o produtor acha daquela marca. Sim. Legal você falar isso, né? Rótulos e tomar cuidado, né? Porque você é barista, porém você nunca teve uma cafeteria física, né, Gi? Eu vendo café, né, pela internet, e eu vendo mais café do que várias cafeterias vendem, falando em pacotes de café, né? Então, você não precisa ter uma cafeteria para trabalhar com café. Se você é designer, você pode trabalhar com embalagens de café, com visual de café, de site, de cafeteria. Se você é arquiteto, você pode se especializar em projetos para cafeteria. Se você trabalha com logística, você pode trabalhar com logística dentro do setor da indústria do café. Se você é engenheiro, você pode trabalhar na parte de torrefação, na parte de grandes marcas ou montar sua própria torrefação. Mas né? Dentro do universo exemplos. Barista, né? Você pode fazer um curso de barista e não necessariamente trabalhar numa cafeteria. Você pode fazer várias coisas. Como curso de barista, o que eu vejo mais hoje é isso, né? Quero trabalhar com café, vou fazer um curso de barista. E assim, eu não sei onde que inventaram isso, né? Porque curso de barista, você vai aprender sobre extração de expresso e moinho, regulagem de moinho, limpeza de máquina. Curso de barista é isso, né? Tanto que muito barista depois tem que fazer cursos de métodos, outras coisas. Se você quer trabalhar comprando café para vender, pode ser online, pode ser numa cafeteria, pode ser qualquer coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é um curso de prova de café, para conhecer o que é café. Sim. Né? Que sabor que tem, que aspecto que tem, físico também, um café bom, um café ruim. Porque como que você vai comprar sem saber se é bom? Você vai trabalhar com moda, você vai estudar sobre o tecido, sobre... depende que área da moda. Então, assim, eu gosto muito de música, então eu vou vender cabos de som agora. Tipo, não, eu não entendo disso, eu gosto de ouvir música. Então, eu gosto muito de café, vou fazer um curso de barista. A pessoa vai lá como hobby, quer fazer um curso de barista. Ela paga uma grana, faz lá o curso de barista, chega em casa, ela não tem uma máquina de expresso para ela ficar ali curtindo e um moinho. Moinho é mais importante que a máquina. Então tem esse lado romântico também do curso de barista, né? E é isso, as pessoas precisam saber melhor quanto ganha o barista no Brasil. Valorizar mais antes de querer ser um barista, né? E ninguém sai barista do curso de barista. Totalmente. Né? Então, eu já pensei muitas vezes em ter cafeteria, e aí eu desisto, porque enquanto tem outros trabalhos para eu fazer menos esforço físico, inclusive, o trabalho de barista é pauleira. Não é assim, trabalhei em cafeterias e desisti de ter uma cafeteria. Não, de jeito nenhum. Trabalhar em cafeteria só me fez gostar mais ainda de vender café. Eu sou vendedora. Você Eu quero vender café, vender ideias, vender café online, mas eu não preciso ter uma cafeteria para isso. Mas você chegou a trabalhar em cafeterias, né? Você trabalhou como barista. Trabalhei fixo, assim. Como que foi esse processo de trabalhar em cafeteria até hoje com venda de café? É tudo misturado, Gui, porque quando eu comecei a vender café, quando eu fui demitida de uma redação, cheguei em casa e coloquei no Facebook, agora eu entrego café na sua casa. Antes disso, eu vendia para um amigo ou outro. E aí eu mesma colocava, porque assim, existia já clube de assinatura, existia o Moca Clube, existia o Grão Gourmet, eu acho, mas não existia um lugar que você podia comprar
e no dia seguinte, ou daqui uns 3 dias, esse café ia estar lá chegando para você. Sem ser uma assinatura, uma compra avulsa de café. E que sempre tivesse ali uma variedade de cafés especiais, Sim. que a pessoa contasse a história por trás, como preparar aquele café. E aí eu criei isso, entregava só em São Paulo, depois comecei a mandar pelo correio também. Legal. E em São Paulo eu mesma ia entregar. Eu pegava os pedidos da semana. Isso também é legal, porque eu vou compartilhar muito essa experiência num curso que eu lancei agora, que vai ter a primeira turma agora em março, como vender café online. Vender café online não significa vender por um site, né? Eu comecei com uma lista de e-mails. Sim. Que no bate-boca, do nada, alguém me mandava e-mail e falava, eu quero entrar para sua lista. E toda semana eu disparava, virou uma newsletter depois, disparava aquilo e falava, essa semana eu tenho tais cafés, você sabia que café é isso e aquilo, e tem isso e aquilo, e ia contando, tinha um conteúdo ali de comunicação junto com aquele e-mail. E aí, esse boca a boca ia aumentando, e aumentando meus clientes, até que comecei a fazer feirinhas e tal, para vender café. Né, você participou de feiras também. Participei, Jardim Secreto, outras que eu não consigo lembrar agora o nome, eventos, assim, e tinha muito isso também, a galera de música fazia evento e falava, vem vender seu café aqui, que já eram ambientes que eu costumava transitar. Sim. E aí, no meio disso tudo, a Flavinha do Delírio Coffee Shop precisava de um atendente. Ela já tinha a pessoa que estava lá, ia sair, eu acabei ficando lá e eu tinha feito um curso de barista, iniciante, e aí quando eu entrei lá eu resolvi continuar e fazer outro enquanto eu estava trabalhando lá com ela, e lá foi a minha escola para eu aprender o que era mesmo uma cafeteria. Então você tem que vender comidinhas, tem que vender o café, tem que vender o pacotinho, vender o curso, preparar, limpar. A limpeza é o mais importante. Né? A louça, a limpeza, tá tudo limpo, tá um aspecto legal. Então eu fiquei lá, sei lá, muitos meses, acho que uns 8 meses, 6, 8 meses. Aí eu comecei a fazer freelas, porque no fim de semana ela não abria, e eu comecei a fazer freelas no Coffee, que também é em Pinheiros. Aí depois eu fui fazer freela no Taco, até que eu já tinha saído da Flavinha, e tudo isso eu vendendo o meu café, eu levando as duas coisas juntas, Sim. né? E aí eu fiquei no Nano. O Nano era dentro da Casa Jardim Secreto, né, do Robinho e da Lívia. E a Lívia estava grávida e chegou um momento... E eles estavam abrindo a cafeteria com ela quase parindo. E aí ela ia ganhar neném e eu fiquei lá cuidando sozinha da cafeteria, abrindo, fechando, da cafeteria nova que eles tinham aberto lá. Fiz freela no UP, em BH também, cafeteria incrível dos meus amigos... Então, que foi muito legal para ver, porque o comportamento do público é diferente de estado para estado, né? Então, fiz bastante coisa com eventos e também com freelas e também com eventos, né, em empresas, que é algo que eu faço desde o começo, desde vender café dentro de alguma empresa, e hoje em dia não mais, né? Mas hoje em dia é mais evento assim, fechado, né? Sim. Então, orçamento para uma experiência, não é só ir lá preparar um café. Que legal. Né? O que eu faço é fazer uma experiência que tenha a ver com o contexto daquilo. Então, por exemplo, eu já fui numa empresa de tecnologia que eles estavam recebendo executivos de um banco que eles iam virar fornecedores daquele serviço de tecnologia para esse banco. Sim. Então eu fui lá para uma experiência antes e depois dessa reunião decisiva. Além de apresentar e falar um pouco de café, eles levavam aquele café para casa. Então a recordação sensorial que eles teriam daquele dia, né? Eu sei que eles fecharam esse negócio e me convidaram de novo para ir no banco para fazer essa celebração deles e de novo com a história do café. Então não é só o café, né? E é legal esse evento, Gui, porque, como eu falei agora há pouco, né? A gente falando dos rótulos e da falta de diversidade, é um país colonialista e a gente tem muito isso. A mocinha ali do café, ou o tiozinho do café, que normalmente são pessoas que trabalham recebendo muito pouco para preparar café, para limpar, né? Para serviços gerais. Quando você leva uma experiência para executivos, que são pessoas que normalmente nem preparam o seu próprio café, a não ser em máquina de monodose, que o cara vai apertar um botão e vai preparar, Sim. Você mostra uma outra possibilidade
de valorização do alimento café. Sim. Né? Café é o alimento mais consumido no Brasil, segundo o IBGE. Sim. Mais do que arroz, mais do que feijão. Então, quando você leva o café como uma experiência, as pessoas de uma outra classe social olham de um outro jeito para o café. O que é? O que vive, cafeína. O que come. Exatamente. Cafeína sou eu. Bom, pura cafeína hoje sou eu e a minha agente, né, que fecha coisas com marcas e tal. Então, eu faço sozinha essa parte de venda de café. Então, eu escolho os cafés que eu vou ter no meu site. Normalmente é uma atualização um dia por semana daqueles cafés, então as torras são semanais, no máximo quinzenais. Eu compro uma quantidade para acabar, né, para não ficar com o café torrado um tempão. Então, pura cafeína é sinônimo de café muito fresco. Acabou, sim. Acabou. Então, essa semana não sei o que aconteceu, acho que pós-carnaval e tudo mais, trouxe um monte de café, o café assim evaporou, então zerei o estoque. Já fiz pedido, vou colocá-la de novo, a pessoa entra no site e tem lá café para ser enviado para o Brasil inteiro, né? Vai pelo correio, em São Paulo vai por motoboy. Aí, essa parte eu faço sozinha. Então, é armazenar o café, comprar o café, provar, armazenar, vender, divulgar, fazer toda a logística, fazer toda a contabilidade desse café. Tem uma outra parte que é dos cursos, que também são vendidos pelo site, e eu crio também os cursos, muitos conversando com amigas, parceiras aí do café, né? A Flavinha, por exemplo, do Little Coffee Shop, a gente troca muita figurinha. Que super legal. Gente boa. A gente troca muita figurinha, né, sobre os cursos, a gente amarra a demanda de uma na demanda da outra. Sim. Eu acho que você pode falar sobre isso, você fala sobre aquilo, é incrível, eu aprendo muito com a Flávia, é uma grande amiga. E essa parte de cursos também eu faço sozinha. Aí tem uma parte de influência digital. Então, as marcas começaram a olhar para mim, e isso é grande parte do meu negócio hoje. Sim. Então, sei lá, a marca X quer mandar um moedor e eu testo. A gente quer fazer uma publicidade com esse moedor. Legal, me manda, eu vou testar e aí a gente vê. E aí é a Rita Dias, que é minha agente. Então, ela que negocia, eu crio todo o conteúdo, né? Eu gosto muito de sugerir para as marcas. As marcas precisam lembrar disso, né? Que se ela está contratando um influenciador, um produtor de conteúdo, ela tem que ouvir esse produtor de conteúdo. Sim. Que sabe sobre aquele assunto para dar sugestões. E eu fico muito feliz porque normalmente as marcas que eu trabalho me ouvem muito sobre isso e a gente consegue criar junto, né? Então, essa parte eu tenho o apoio da Rita, ela que vai, ela que cuida de preço, de valores, de agenda nessa parte, né? E ela também cuida hoje dessa parte de evento em empresas, né? Então, às vezes uma empresa procura e fala, a gente quer servir um café aqui. Então ela fala, não, mas a Gia, ela não serve um café. Ela vai te dar uma experiência sobre o que é o evento de vocês, né? Ela fechou um trabalho depois de um tempão parada com essa parte na pandemia, né? Foi muito legal, que foi para o BTG, para o banco. Sim. E era para a parte de investimento, de plataformas online de investimento deles. Então, eram muitos e muitos dias de almoço com empresas de investimento que usam a plataforma do BTG, e depois desse almoço lá, eles tinham essa experiência com o café, e era uma coisa assim, levar um pouco de luxo e que aquilo tivesse a ver com o mercado de café, né? Então, falar um pouco como o café é comercializado no mundo, da bolsa, como é cotado, então foi incrível. Então, essa parte também a Rita cuida. E o meu companheiro, ele é designer, e ele, na pandemia, a gente começou a se aventurar na parte de vídeos. Então, muitos dos vídeos dessa parte publicitária, ele que filma, ele que edita. Então, a gente acaba trabalhando junto nisso tudo também. Dentro disso, entra também a Gi comunicadora, que não satisfeita ter um podcast. Né? Conta um pouco sobre o seu podcast também. Muito louca, né? Muito louca. Eu acho assim, eu sou extremamente apaixonada por café, né? E eu compartilho esse mesmo sentimento que as pessoas que sonham em trabalhar com café têm.
Só que quando eu crio, eu também sou muito determinada e eu gosto muito de vender. Então, quando eu crio alguma coisa, é a minha paixão, mas isso exige tempo, exige trabalho muito duro, muito árduo, é muito cansativo ficar criando tanto. Né? Você tem que criar o tempo todo para equilibrar os pratinhos, e esses pratinhos costuma ser entrada de dinheiro, saída de dinheiro, pepino, boleto, logística. Então, no meio disso, você tá com a cabeça boa para criar, é difícil. Uhum. O podcast, ele veio como uma coisa que amarra tudo isso. Porque entrevistar, eu acho que você deve concordar comigo, é ouvir, né, abrir coração, abrir mente, abrir tudo para você ir absorvendo algumas ideias também, é uma troca. Sim. Né? Então, quem está ouvindo a gente vai interpretar essas coisas e ser inspirado de um jeito, você de outro. Eu, enquanto eu falo, eu também vou elaborando coisas e tendo ideias. E aí a história do podcast veio para isso, porque eu falei, poxa, eu posso ouvir o meu cliente, eu posso entrevistar meu cliente, eu posso entrevistar meu fornecedor, eu posso entrevistar o produtor, eu posso entrevistar agora, né, com a pandemia, a última temporada que eu gravei à distância, qualquer barista de qualquer lugar no mundo. Eu posso entrevistar um artista que gosta de café. Sim. Eu posso entrevistar as pessoas e dali surge ideia de curso. Dali surge ideia de experiência dentro de uma empresa. Eu já fiz podcast como uma experiência guiada, sensorial para trabalho corporativo. Sim. Então, o podcast virou um lugar de conexão ainda maior com essas pessoas. Para mim, eu preciso disso, eu gosto de gente. Eu acho que quem quer vender, eu acho... você sonha em trabalhar com café, minha grande dica acho que é essa. Então, você tem que gostar de vender. E quando você gosta de gente, é mais fácil vender. Total. Né? Então, você vende ideia, você vende produtos, você vende serviços... em qualquer área, não só no café, né? Eu gosto de gente, adoro gente. E em qual temporada você tá agora, Gi? Então, tô tentando ir pra 4ª, né? E é isso também, eu tenho essa vida frenética e o podcast, ele funciona em outro ritmo. Uhum. E a parte de, a qualquer momento, alguém entrar ou ouvir esse podcast e descobrir que eu também tenho um podcast e começar lá na primeira temporada, cada temporada são 10 episódios, então tem 30 lá no ar. Uhum. Então, isso também me dá um tempo de ver sempre o podcast se movimentando, né? Ouvir pessoas falando, eu ouvi seu podcast e resolvi trabalhar com café, ou resolvi conhecer aquela cafeteria, ou resolvi ir conhecer essa pessoa que você falou. Essa possibilidade é sempre, eu vejo ele muito vivo, eu gosto de fazer coisas que tá ali pulsando, né? Você vê pulsando. Isso me permite também esses respiros. Então, eu tô para começar a 4ª temporada. Alô, marcas, me patrocinem. Também, pô. Alô, marcas. Alô, marcas, vão patrocinar a gente. Porque é isso, né, Gui? É tempo para produzir, para ir atrás de pauta, para pagar edição, gravação. Eu, desde o começo, tenho uma equipe incrível da Voz Ativa Produções, então não deixo eles jamais, assim. E logo a gente volta com a 4ª temporada. Tem uma lista de pauta que dá para 3 temporadas, gente. Vocês não estão entendendo. Mas é legal, né? Isso do podcast, toda essa... Primeiro começa com a parte mental, né? Quem que eu vou entrevistar, o que eu posso perguntar, seria legal isso, aquilo. Depois tem a roteirização, o contato, a entrevista em si, a edição. Fazer podcast é uma delícia. Façam podcasts, né? Quem tá escutando aí também. Façam curso de baristas e podcasts. E aí é incrível, né? Agradeço muito você, porque além de produzir meu podcast, eu ainda tô aqui dando entrevista, adoro ser entrevistada nos podcasts. Está aberta a temporada de entrevista. Agora você me chama pro seu, para podcasts. Então. Como começar um podcast do nada. Vamos começar, gente. Vamos dar esse curso. Começar é tudo. Já tem uns cursos assim por aí. E Gil, o podcast tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Então, que som não pode faltar para você e por quê? Ai, gente, rap, né? Rap, assim, minha vida. Na verdade, eu gosto muito de música, né? No geral. Gosto de música boa. Já que eu tô falando tanto de rap... Ai, tem que ser uma só? Coloca duas. Coloca duas. Tá bom. Coloca um documentário. Coloca duas.
Dedica. Eu vou dar duas músicas. Uma é rap, né? E é um rap assim, com aquela base mais sofisticada de jazz e tal, que é do Rashid com a Tássia Reis, que chama Vício. Essa música foi a origem para o nome Pura Cafeína, que fala, ela é tipo cafeína pura, uma mistura, não sei o que. E aí, procurem aí Vício, Rashid, com participação da Tássia Reis, maravilhosa. A outra música não é rap, mas é de uma pessoa que gosta muito de rap e gosta muito de café, que é minha mana Maria Rita, que é a música Reza. Porque essa música, assim, tô ali equilibrando os pratinhos no trabalho, não tô dando conta, dá o play na Maria Rita, na Reza, porque essa música é poderosa, gente, que você, assim, renasce na hora. Então, essa música é maravilhosa. Aproveita lá para... Não entrevistei o Rashid ainda, aí, ó, para a próxima temporada. Mas tem episódio com Maria Rita na 3ª temporada, então é só ir lá, dar um play e ouvir. Que demais. E você indica algum filme, documentário relacionado com café? Hoje nos streamings aí, você assistiu alguma coisa? Eu vou te surpreender agora. Tem uma série de super-herói que é muito sobre café, porque tem a cafeteria, tem o cold brew, tem o café gelado ali, que é super legal, que é Flash. Olha, eu não sabia, nunca assisti. Tem muitas temporadas, né? Mas chega um momento que tem lá a cafeteria e tem um drink que é o Flash, com o nome dele, e que é um café gelado. Então, assim, gente, todos os encontros, as coisas rolam muito na cafeteria. Flash, aquele mesmo, gente, que corre pra lá e pra cá. O acelerado, o cafeinado. O cafeinado. Total. Então, tá aí minha dica para surpreender vocês. Flash, é muito sensacional. Pessoal, curtam, comentem nas redes sociais do Projeto Break, no YouTube, Instagram e Spotify. Gi, muito obrigado. Obrigadão mesmo, de coração, pelo seu tempo, pela sua agradeço. Correria. Eu que agradeço, querido, e celebro aí, tá, o seu podcast, o seu trampo. Muito obrigada, tô super feliz, finalmente rolou. Obrigada por não desistir da minha agenda Pura Cafeína. E tô muito feliz, é isso, gente. Espalhem a palavra cafeinada aqui e siga lá. E é isso, muito obrigada, querido. Sensacional. Bons cafés sempre. Bons cafés para todo mundo sempre, claro.